8h32. O Cláudio Zaidan, jornalista aqui da Rádio Bandeirantes, por vezes está aqui para falar sobre assuntos internacionais e por vezes está aqui para falar conosco sobre a seleção brasileira, né? Afinal de contas, o Zaidan é uma enciclopédia viva da Rádio Bandeirantes e tem conhecimento para falar de todos os assuntos. Hoje, nós combinamos dele falar sobre a situação do Peru aqui com os nossos ouvintes, o país vizinho que está atravessando um momento político delicado, né? Com a prisão do presidente da República, que queria fechar o Congresso Nacional para subverter a ordem democrática. Zaidan, explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que está se passando lá, qual é a perspectiva que se tem no cenário internacional para os próximos dias depois desse acontecimento importante. Hein? Bom dia para você. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio. Uma saudação para os ouvintes. Bom, Pedro Castilho está preso, ele está na sede da Polícia Nacional, uma espécie de Guarda Nacional peruana, e há já um pedido para abertura de inquérito feito pelo Ministério Público peruano, e eles o acusam de sedição, o acusam de perturbação da ordem pública. E é interessante que ontem, claro, o assunto percorreu o mundo e recebeu um tratamento um tanto quanto simplório, né? Basicamente, o noticiário dizia, isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em partes também na imprensa sul-americana, o noticiário dizia que o comunista Pedro Castilho simplesmente resolveu fechar o Congresso, governar por decretos, com uma vaga promessa de eleições, daqui a 9 meses, eleições gerais, e a partir de um novo Congresso se começaria a escrever uma nova Constituição para o Peru. E aí o parlamento reagiu, destituiu Pedro Castilho e o Peru voltou à normalidade. Esse foi o tom do noticiário e é muito simplório. Na verdade, o Peru não voltou à normalidade porque o país não sabe o que é isso há 12, 13 anos. Houve diversos problemas. Houve diversos problemas com os presidentes peruanos. Inclusive, um deles se matou, Alan Garcia, que governou o Peru em 2 ocasiões distintas. E o Humala foi preso, a esposa dele foi presa. Isso dentro daquela circunstância que atingiu alguns países da América do Sul, desde o Brasil, que foram as investigações da Lava Jato, e que mostraram que também no Peru, com a atuação da Odebrecht, houve um vasto esquema de corrupção, com Caixa 2, com licitações fraudulentas, né? E com desvio de recursos públicos. Então, houve prisão de presidentes, houve, quando acuado pelas acusações, a decisão trágica do Alan Garcia de se matar, e depois, quando imaginava-se que aqueles que foram eleitos posteriormente a esses episódios, não tinham relação direta com os casos de corrupção, finalmente poderiam governar em paz. Mas isso não aconteceu. O movimento fujimorista, que aliás é dividido, né? Os 2 filhos do Alberto Fujimori nem se falam, mas ambos representam cada um uma parte do movimento fujimorista, eles conseguiram estabelecer uma base de desestabilização de qualquer presidente. Ontem, o que houve foi um terceiro processo de impeachment contra Castilho, terceiro em pouco mais de um ano. E vale notar que a acusação incapacidade moral, que é algo tremendamente subjetivo, porque não houve no Congresso a apresentação de uma denúncia objetiva, formal, contra Castilho. Olha, ele corrompeu ou foi corrompido, ele desviou o dinheiro público, ele se beneficiou ilicitamente disso ou daquilo, aqui estão as evidências ou as provas. Nada disso. Apenas essa expressão, tanto quanto subjetiva, incapacidade moral, que foi usada contra 2 presidentes nos últimos 4 anos. Assim foi derrubado Martim Vizcarra, assim foi derrubado o Kuczynski, todos se lembram do Pedro Pablo Kuczynski. Ambos foram derrubados sob a acusação de incapacidade moral. Ou seja,
a alegação pouco importa. Se você tem voto suficiente para o impeachment, você derruba o presidente. Uma presidência fragilizada em razão desses casos anteriores de corrupção. E o Pedro Castilho, desde que assumiu a presidência, não conseguiu governar. Ele ficou acuado pelo Congresso o tempo todo, repito, foi o terceiro processo de impeachment aberto contra ele. A oposição não tinha nem 80 votos, mas ontem mais de 100 parlamentares votaram pela destituição do Pedro Castilho. Por quê? Uma parte da chamada, como dizemos aqui no Brasil, base governista, migrou para o projeto da oposição de derrubar Kuczynski. A oposição, a Keiko Fujimori, que concorreu contra o Castilho, a Keiko já havia tentado anular as eleições. O judiciário peruano não concordou com as alegações. E o interessante é que o Castilho, o que ele tentou foi uma réplica desesperada. Não sei se vocês viram a imagem no momento em que ele está lendo ali a sua decisão de fechar o parlamento e passar a governar por decreto por 9 meses, até que novas eleições fossem realizadas. O papel tremia e eu fiquei com a seguinte dúvida: ou há um ventilador muito potente ligado em direção àqueles papéis, ou ele está tremendo. Sim, ele estava tremendo, nervoso, e depois ficou claro que ele não tange com as Forças Armadas. Ora, ninguém dá um golpe dessa natureza sem armas. Ou você dá um golpe dentro das instituições, como se não fosse um golpe, com participação de judiciário, de parlamento, ou você precisa das armas. E ele não tinha nenhuma coisa nem outra. Foi, na verdade, uma tentativa desesperada de reagir ao fato de que seu governo está, desde o início, inviabilizado por um parlamento que aposta na instabilidade. Agora, E aí veio a tréplica do parlamento. E eles votaram impeachment e o derrubaram, foi destituído. A prova de que ele não tinha apoio militar é que imediatamente os militares se manifestaram e disseram que não concordavam com a posição do Castilho. Ele foi preso. E olha que tentavam, antes do impeachment de Castilho, eles tentaram empichar a vice-presidente, a Boluarte. Tentaram empichá-la, inclusive num caso prosaico, porque ela já, vice-presidente, havia assinado documentos relativos a uma associação que não tem ligação com o governo, e ela ainda presidia essa associação, assinou alguns documentos, aí desligou-se do cargo para ser só vice-presidente, pois queriam destituí-la por conta disso, para que o José Williams, um general reformado e que preside o parlamento, assumisse a presidência. Aí retiraram o processo de impeachment contra a vice, concentraram-se na destituição do Castilho e o conseguiram. E é interessante que a esquerda, não só peruana, mas latino-americana, não se manifesta, né? Geralmente, nesses casos, você tem denúncias, fundamentadas ou não, de golpe, né? De que ele foi vítima de uma tramóia, de uma armação. Silêncio. Ou então, o Lula, por exemplo, chegou a dizer que lamentava o que aconteceu, mas que foi tudo constitucional. Na verdade, o Castilho, a esquerda sempre torceu o nariz para ele, a esquerda latino-americana e ocidental de maneira geral, porque hoje a esquerda do século XXI é aquela esquerda marcusiana, né? Do Herbert Marcuse, e ele foi contra a legalização do aborto em termos que vão além da atual legislação peruana. Ele é contra, pessoalmente, o aborto, o Castilho. Ele não aceitou que as escolas básicas e primárias do Peru colocassem em seu currículo ensino sobre coisas ligadas a gênero, etc. Ele achou que isso não era assunto para as crianças e disse que ele estava na presidência para lutar contra a fome e não para discutir pronomes, mas sim para tentar mudar uma situação que é a seguinte: o Peru é rico. O Peru é riquíssimo, o Peru é o segundo maior produtor de cobre do mundo, o segundo maior produtor de prata do mundo, mas tem 70% da sua população numa situação não só de pobreza, mas de informalidade. Lima é sinônimo de informalidade. Eu vi outro dia a imprensa argentina dizendo que Buenos Aires começa a se parecer com Lima, cheia de informais, né? Então há
precariedade no trabalho, e eu não falei de reservas minerais, eu falei de riqueza produzida. Essa riqueza ela é apropriada por 1%, os bilionários peruanos que vivem nos bairros nobres de Lima e que sempre tentaram derrubar Pedro Castilho. E não houve dificuldade para convencer o Congresso a tentar essa empreitada 3 vezes. Na terceira, ele se desesperou, tentou uma jogada arriscadíssima, insana até, e acabou sendo derrubado. E agora a Boluarte vai governar, espera-se que ela tenha... É a primeira mulher a governar o Peru. É um sistema híbrido, né? Um primeiro-ministro, presidente, mas o presidente participa do governo. Ele não é só chefe de Estado, é um sistema híbrido no Peru. O que se espera é que finalmente haja alguma estabilidade, porque é um país mergulhado na crise já há mais de uma década. Agora, Zaida, como é que o país, o Peru, foi parar nessa crise, não é? Porque, pelo que você nos conta, existe ali um instrumento constitucional, e me corrija se eu estiver errada, mas fiquei com a impressão de que é quase um instrumento que existe no parlamentarismo sendo aplicado num regime presidencialista, que é a possibilidade dessa espécie de moção de desconfiança, enfim. Como é que eles vão sair desse imbróglio? Porque, pelo que você também descreveu muito bem aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, essa situação de instabilidade já se arrasta há anos. Ontem chegou ali ao seu pico de instabilidade, mas qual é a garantia que o país tem que a partir de agora as coisas serão diferentes? A atual Constituição, Thaís, não dá qualquer amparo ao equilíbrio institucional, à ordem, à estabilidade. Ela é caótica e por isso a ideia do Castilho de reformá-la, né? O problema é que no parlamento não há nenhuma vontade manifestada de modificar a Constituição peruana. E hoje esses grupos, e particularmente a Keiko Fujimori e mais alguns líderes parlamentares, eles têm o Congresso na mão e sabem que o Congresso já adquiriu o hábito de derrubar presidentes. É o terceiro em 4 anos. E antes disso, uma crise permanente, com deposições, prisões de presidentes, suicídio, né? A presidência está enfraquecida. E o parlamento se sente muito forte para isso. Tanto que a Keiko Fujimori, ela recebeu apoio até de Mário Vargas Llosa, né? Que dizia, não, são 2 candidatos ruins, mas entre um e outro eu vou com a Keiko porque o outro é pior. Eles criaram um quadro aterrorizante relacionado ao Pedro Castilho. E a Keiko Fujimori representa, isso mais do que comprovado, né? Ela representa episódios lamentáveis de corrupção. E a empresa brasileira, Odebrecht, teve um papel decisivo nesse movimento que corrompeu diversos líderes peruanos. Então a presidência está enfraquecida, o Congresso, apesar de caótico, né? Tanto que a oposição, mesmo com menos de 80 parlamentares, conseguiu derrubar o presidente. O Congresso está fortalecido e não parece haver vontade de mudar esse quadro institucional. Eles gostam da ideia de ter um presidente permanentemente com a faca do parlamento colocada em seu pescoço. Ou seja, faça o que nós queremos que você faça ou nós vamos tirá-lo daí. Essa é a realidade hoje do Peru. Muito Zaidan, bem. bom dia. Vai lá, Cláudio, bom dia. Bom dia. Você descreveu muito bem, né, com o brilho de sempre, o que acontece no Peru, e é essa coisa mesmo, né? O cara vai dar um golpe, vai aplicar um golpe sem apoio militar, não tem perigo de uma coisa como essa dar certo, né? E, claro. E ele acabou recebendo o tratamento adequado, né, que é adequado a qualquer golpista, que é exatamente o da destituição, e agora vai responder por isso, detido como ele está. Aqui no Brasil se estabeleceu uma polêmica, né, sobre toma que o abacaxi é teu, né, os lulistas e bolsonaristas empurrando o Castilho para um lado e para o outro, etc. Mas, enfim, o que importa mesmo é a posição do governo brasileiro, que eu queria que você falasse sobre como, falasse mais, você tocou no assunto, mas falasse mais sobre o isolamento, né, em que se viu o Pedro Castilho, né, porque ele não recebeu apoio de nenhum país, de nenhum governo. O governo brasileiro, por exemplo, imediatamente divulgou
divulgou uma nota condenando a tentativa de golpe e apoiando a destituição do Pedro Castilho e apoiando também o governo que será exercido pela vice-presidente, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, sobre a postura dos países do continente, sobretudo, né? E o isolamento do Pedro Castilho na sua tentativa de golpe. Bom, a reação oficial do Bolsonaro, ela já era esperada. O Bolsonaro, ele sempre citava o Pedro Castilho. Aliás, ele colocava o Castilho num balaio ao qual ele não pertence. Ele não tem nada a ver com o Boruch, ele não tem nada a ver com o Petro, ele não tem nada a ver com os Kirchner e com o Alberto Fernandes. Mas o governo brasileiro, particularmente o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi crítico ao Pedro Castilho, tanto que na mesma nota o Brasil já reconhece a Dina Boluarte como nova presidente peruana. Mas é interessante notar que também o presidente eleito, o Lula, ele lamentou, até porque ele saudou a eleição de Pedro Castilho quando ocorreu, mas ontem disse não, foi algo constitucional dentro da Constituição, não há o que reclamar. Veja a diferença em relação ao que aconteceu com Cristina Kirchner, né? Quando, por exemplo, a Gleisi Hoffmann imediatamente soltou uma nota falando em perseguição da mídia e do judiciário a Cristina Kirchner. Houve uma reação ao processo judicial normal, legal, constitucional e que não tem até agora qualquer mostra de que houve viés, de que os juízes queriam condenar Cristina. Eles trabalharam com evidências, com provas e a condenaram. Ela, claro, tem duas instâncias. Pode até ser que uma dessas instâncias, ou o Tribunal de Apelações, ou a Corte Constitucional, que é como o nosso Supremo lá, que um deles derrube essa condenação da Cristina. Bem provável. Mas a reação foi muito diferente na Colômbia, no Chile, na Bolívia e também no Brasil, na esquerda brasileira. Ao passo que, em relação ao Pedro Castilho, todo mundo saiu assoviando, ninguém deu bola. Porque o Pedro Castilho, ele é uma expressão da velha esquerda. Ele quer tratar de relações de produção, de questões econômicas. Por isso ele disse, eu não estou aqui para tratar de pronomes, para discutir pronomes, essa questão tão relevante para a esquerda do século XXI. Eu estou aqui para falar da fome de milhões de peruanos. E aí a esquerda acadêmica, urbana, de Lima, torceu o nariz para o Pedro Castilho, nunca lhe deu amparo, e a esquerda latino-americana, de modo geral, citava o Castilho, olha, a esquerda está avançando na América do Sul, mas nunca deu respaldo de fato, ele era visto como um estranho no ninho. E isso explica essa quase indiferença manifestada pela esquerda sul-americana em relação ao que aconteceu ao Castilho. Eu concordo com você, do ponto de vista constitucional, legal, não há dúvida, ele tentou um golpe e foi preso. Porém, não podemos fazer uma análise simplória de que foi apenas isso, um cara tentando dar um golpe e sem instrumentos para isso. Foi um contragolpe, exatamente por essa sequência de golpes que o parlamento tem dado nos presidentes, um atrás do outro. Já era a terceira tentativa de derrubá-lo. O que ele fez foi um contragolpe infeliz e sem nenhuma possibilidade de sucesso. Cláudio Zaidan explicou a notícia aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, a respeito da situação vivida pelo Peru. Cláudio, um abraço para você, hein? Até a próxima oportunidade aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Pedro, Cláudio, Thaís, sempre uma honra. Até a próxima. Tchau, Zaidan. Abraço. Rede Bandeirantes.